A ideia da gente fazer esse podcast é trazer esclarecimentos, né, reflexões diante da proximidade da semana de 20 de novembro desse mês de Consciência Negra. Estou aqui com a professora Luciana Mello, professora da área de Gestão e Negócios aqui do BMR. Isso, e eu aqui, boa tarde, bom dia, boa noite, né, para todo mundo que vai nos ouvir, com a professora Analeia, professora da área de Biomedicina e também do Ânima Plurais, para conversar um pouco, né, sobre essa questão racial no 20 de novembro. E a proposta do podcast é que a gente possa debater alguns pontos que são basilares para o entendimento sobre as questões raciais no Brasil. A nossa sociedade é bem singular nesse sentido, tem suas próprias características, e nós vamos tentar aqui de uma maneira objetiva e simples contribuir para essas reflexões. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa refletir e chamar, né, para o pensamento algumas questões conceituais, né? Conceituar o que é o racismo, o que é a injúria racial, e de que forma que a gente consegue diferenciar um do outro. Então, qual a sua... Então, Ana, assim, quer dizer, primeiramente, né, para a gente poder pensar sobre racismo, inclusive pensar sobre racismo no Brasil, a gente precisa fazer um exercício histórico, né? Precisa entender que o racismo no Brasil é um processo histórico, social. O que isso quer dizer? Ele foi construído ao longo da história do Brasil, ao longo da formação do Brasil enquanto país, sociedade brasileira, e foi construído no seio da sociedade. É um processo sociológico. Diferentemente de outros países, nós tivemos, sim, algumas legislações que, num certo sentido, né, contribuíram para o sistema escravista se instalar aqui, mas principalmente o racismo com o qual nós convivemos hoje, que estrutura a nossa sociedade, que está entranhado na nossa sociedade, ele se deu a partir das relações entre as pessoas. Então, daí a gente pode falar um pouco sobre consciência racial, né? O que é consciência racial? O que é ter consciência racial? Ter consciência racial é simplesmente você compreender e reconhecer que o racismo está presente na nossa sociedade, é estruturante na nossa sociedade e muito provavelmente habita praticamente todos nós, inclusive pessoas negras, né? Então nós temos que estar atentos a essa questão porque ela nos permeia, né? E, inclusive, muitas vezes nos deparamos com falas do tipo, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, né? Eu não sou racista, minha empregada é negra e a gente ama a empregada, é como se ela fosse da família. E nós acabamos não percebendo o quanto nessas falas nós já trazemos o componente da discriminação racial em função da nossa história. Então, eu entendo que o princípio é a gente pensar de onde vem esse racismo, né? A gente ter consciência de que ele está presente. E também pensar que quando a gente está tratando da questão racial, não apenas as pessoas negras precisam ter essa consciência. É uma consciência que tem que estar presente, estar no pensamento de pessoas negras e não negras, porque, afinal de contas, somos uma sociedade única. E discriminação, de uma maneira geral, e racismo, mais ainda, considerando que a população negra é mais de 50% da composição da nossa sociedade, prejudica a sociedade como um todo, não apenas as pessoas negras, que são as primeiras vítimas objetivas desse tipo de comportamento. Eu acho que essa questão, né, do conceituar, né, o racismo, ele parte dessa crença, né, da condição, né, ou dessa convicção de que você tem uma superioridade, né, existe uma superioridade de raça, né, ou de determinadas raças, né, quando se estabelece esse conceito racial sobre as outras, né, e isso vai estar baseado aí em diferentes motivações, né, e a gente vê isso ao longo da história da humanidade.
E muitas vezes isso está direcionado para características físicas. Isso estando direcionado para características físicas e alguns outros traços do comportamento humano. Então, quando a gente traz esse conceito dentro desse sistema racista do ser humano, ele é determinado ao pertencimento dele dentro de uma noção racial coletiva. E aí você tem uma opinião sobre a raça humana, levando aquele indivíduo a depreciar as outras, os outros indivíduos, depreciar os demais. E muitas vezes, de forma frequente, isso se traduz de uma forma violenta. Com relação ao coletivo, à coletividade. Então, você tem uma discriminação não só de raça, mas também de outras interfaces, de outras nuances, pela religião, etnias, que não necessariamente a negra, e por aí vai. E aí a ideia é a gente fazer um pouquinho também essa distinção entre o que é racismo e o que é injúria racial, porque isso tem frequentemente aparecido nas mídias. Então, o que seria a diferença entre injúria racial e racismo? Sim, em termos de lei, perfeito. Em termos de conhecimento? Uma coisa que você fala que eu acho muito importante quando você traz a questão dessas diferenciações, dessas estratificações conforme a raça, Muitas vezes, quando estamos falando sobre a questão da escravidão, a escravidão que nós vivenciamos aqui no Brasil, argumentos contrários que tentam, de alguma forma, naturalizar esse processo, esse sistema, apontam que outros povos, outros países também praticavam, a escravidão. O que é correto, na verdade, a escravidão existe desde que a humanidade existe. Então, de fato, sempre foi uma prática comum povos, tribos, comunidades escravizarem outras, principalmente como resultado de conflitos, Mas a diferença entre esses processos de escravização e o processo de escravização que nós vivenciamos aqui no Brasil, incluindo o tráfico de pessoas negras oriundas de África, é que os processos escravizatórios resultantes de conflitos, eles não eram determinados necessariamente pelas características físicas, que é o que você coloca. Então, um povo ou uma etnia não escravizava a outra apenas porque um era mais baixo, mais claro, azul, verde, ou tinha o cabelo mais longo ou mais curto. Vinham da guerra entre os povos e o vencedor escravizava os vencidos. Era um espólio, Era um espólio de guerra. E, na verdade, o processo de escravização que acontece na travessia do Atlântico, ele se dá pautado na convicção de que pessoas com determinadas características físicas, é o que a gente chama de fenótipo, com fenótipos, com marcações fenótipas, ou seja, como é o seu cabelo, como é o seu nariz, como é a sua boca, como é a sua cor de pele, são inferiores, quiçá não estariam na condição de pessoas, seriam coisas, seriam equiparadas quase a animais ou coisas, Foram pessoas que perderam a sua condição de humano, perderam a sua humanidade. Exatamente, apenas por questões fenótipas. Então, isso é fundamental, inclusive, para a gente pensar e entender aqui o racismo no Brasil. Quer dizer, é uma nova frente que é inaugurada, Eu tenho o direito de escravizar você, e não é apenas escravizar e explorar o seu trabalho. Você é um bem, você me pertence, eu negocio você, tá certo? Porque você é negro, porque você tem o nariz com determinado formato e etc. E aí, pegando o gancho aqui, falando de racismo, injúria racial, dando um spoiler, na semana do dia 20, a gente deve ter outras ações acontecendo e pensamos, esperamos poder contar com a contribuição do curso de Direito, então acredito que essa questão vai surgir também, em algum momento. Na verdade, nós temos o crime de racismo e de injúria racial na nossa legislação, e aí racismo
diz respeito à ofensa à coletividade, quer dizer, quando eu dirijo uma ofensa a um grupo que compartilha determinadas características, nesse caso, físicas, né, que seriam as pessoas negras, ao passo que a injúria racial diz respeito a utilizar-se, por exemplo, do viés de raça, de religião ou qualquer outro para ofender uma pessoa, né? E aí tem uma diferença nisso aí, né? Porque eu posso ofender alguém através de qualquer tipo de discriminação, né? Ou de viés. E acaba que a injúria racial também ela tem uma penalidade mais leve, mais branda, uma né? tipificação diferente do racismo, né? Exatamente. O racismo é inafiançável, imprescritível, não prescreve nunca, enquanto que a injúria racial não. E aí vem uma outra consideração para a gente fazer, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que nós vemos são situações de discriminação sendo registradas... tipificadas como injúria racial. Como injúria racial. Não como racismo. E aí fica a pergunta, será que isso também já não é um resultado do próprio racismo? De todo um processo que foi construído aí ao longo do nosso sistema de judiciário. Exatamente. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? E aí você trazendo essa questão, né, da história, do processo aqui no Brasil, isso começou lá no período colonial, e quando você chega na independência, né, que você tem a promulgação da Constituição de 1824, eles colocam, né, na Constituição que são todos cidadãos brasileiros. Então, você coloca, né, todo mundo civil, em termos civis, como cidadão brasileiro, mas não em momento nenhum se fala da questão da posse. Então, de alguma forma, ela mantém toda aquela estrutura escravagista que já existia, porque era de interesse, né, da sociedade ali vigente, interesse econômico que aquela estrutura se mantivesse. E aí, quando a gente chega lá em 1888, né, passa Império, vem República, e quando a gente chega lá em 1888, que você tem a abolição, ainda assim... essas pessoas, elas ganham a liberdade, mas é só isso. Elas não ganham acesso, elas não ganham direito a uma moradia, elas não ganham direito à educação, elas não ganham direito político. E tudo isso vai acabar perpetuando aquela estrutura que se montou lá no período colonial, quando começam a chegar as primeiras pessoas escravizadas, e que vai fundamentar toda a nossa construção social. O povo negro, ele continua marginalizado. Quando a gente olha para a base da pirâmide brasileira, na base da pirâmide brasileira, você tem aí o povo negro. E por quê? Porque historicamente foi, né, depois da abolição, continuou sendo privado de educação, de saúde, de direitos políticos. Então, a gente entende que isso é um processo que ainda vai levar algum tempo para a gente conseguir mitigar. E aí a gente pensa, né, nas questões de como isso se traduz no cotidiano. Como é que esse racismo estrutural ele se traduz no nosso cotidiano? Uma coisa que eu acho interessante que você falou, né, e inclusive conectando com essa ideia de que escravizar está na história da humanidade, discriminar por raça também, né, não é uma exclusividade nossa. Quando você fala da Constituição e da independência, né, e que todos se tornam brasileiros. Ali a gente cria uma das nossas singularidades, né? Porque em outros países em que você também tem questões raciais, questões de etnia, de discriminação para tratar, de uma maneira geral, tanto no passado quanto hoje, na época contemporânea, a sociedade faz questão de se referir àquela pessoa, àquele indivíduo que não é visto como originário, natural daquela sociedade, por uma nomenclatura diferenciada. Então, por exemplo, no passado, na Grécia, você fazia uma diferenciação quem é ateniense e quem não é. Então, era uma forma de demarcar, né, quem nasceu ali, quem é de fato um cidadão daquele local e quem entrou naquela sociedade. Nos Estados Unidos, até hoje, você se refere às pessoas negras como afro-americanos. Querendo ou não, você está dizendo, olha, sua origem... Você não é daqui. Você não é daqui. Isso
obviamente não é bom por um lado, mas também pode ser positivo ou produtivo, melhor dizendo, por outro, porque explicita onde está o racismo, onde está a discriminação. E quando essa discriminação, quando ela está explícita, você tem um caminho para enfrentar. Quando nós aqui dizemos que todos são brasileiros e permitimos que brasileiros possuam brasileiros, aí fica uma grande interrogação. Exatamente. Como assim? Né? Talvez, se nós não tivéssemos dado esse passo e deixássemos as pessoas escravizadas marcadas como africanos, afro-brasileiros, né? Qualquer outra terminologia que nós até utilizamos hoje, mas que para fins de legislação, né, não se aplicam, talvez você tivesse enfrentado essa situação de outra forma, tivesse encarado ela mais de frente. E aí, então, em 1888, eu sempre falo para os meus estudantes que o 13 de maio, com todo respeito, foi ontem. Interessa o que aconteceu no dia 14 de maio. O que essas pessoas fizeram quando o dia 14 de maio surgiu? Elas não conseguiram fazer absolutamente nada. Olha, gente, acabou. Acabou. E agora? Pode ir embora. Pode ir para casa. E o que é casa? Onde está a casa? Onde está a casa? Onde eu Faz vou morar? O quê? Onde eu vou morar? Né? Eu vou trabalhar. Aí tem uns mitos que surgem. A vida na fazenda não era tão ruim, que alguns ex-escravizados, né, então, voltam a trabalhar nas fazendas. Gente, primeiro... Eles voltam porque eles não tinham perspectiva nenhuma. Não tem perspectiva. Vai morar onde? Vai fazer o quê? Vai viver de quê? Né? E você não tem o Estado brasileiro fazendo um movimento de reconhecer isso, claro, né? E de criar mecanismos de acesso, como você disse, acesso à educação, acesso à moradia. E se, no Brasil, já me aproximando do que você deixou aí no finalzinho da sua fala, se no Brasil, assim como em outros países, mecanismos, instrumentos de ascensão profissional, mecanismos e instrumentos de ascensão pessoal passam, quando não se originam pela educação, no momento em que você, além de não dar casa, além de não dar condições de moradia, você também nega ou não possibilita o acesso à educação, você está condenando aquele contingente de pessoas a um futuro inexistente, precário, marginalizado, né? Sim. Então, e isso guarda muita relação com cota, né? Que eu não vou... A gente não entra nesse mérito agora, mas a gente enxerga, né? A gente consegue enxergar que o Estado brasileiro foi extremamente omisso. Exatamente. Depois do 13 de maio. Exatamente. E tão omisso a ponto de buscar, né, ainda com aquela mentalidade europeia, o embranquecimento do povo brasileiro. Exatamente. Então começa a estimular a migração de povos europeus, então italianos, alemães, para manter esse embranquecimento e para continuar mantendo aquela população negra à margem da sociedade. Sim, e num movimento que também é econômico, né? Porque é quando o negro, naquele momento ex-escravizado, se torna um trabalhador assalariado, o fazendeiro, o produtor, lembrando que a gente está em pleno ciclo do café, né? O fazendeiro, o produtor, ele prefere contratar o estrangeiro do que contratar o negro. Né, que até outro dia era propriedade dele. Existe uma problemática aí na relação, assim como também existe uma sensibilidade na relação da pessoa ex-escravizada com esse produtor. Então, quer dizer que eu vou voltar a prestar serviço, ainda que seja remunerado, sem entrar na discussão se é bem ou mal remunerado, mas então quer dizer que eu vou voltar a trabalhar para essa pessoa que perpetrou contra mim violências físicas e psicológicas indizíveis durante todo esse tempo? Eu prefiro até ficar sem fazer nada do que voltar. E, por outro lado, eu não vou pagar pelo trabalho dessa criatura, desse ser, que até outro dia... Era minha propriedade. Era minha propriedade, eu fazia o que eu queria. Então, é um movimento conjunto, né? E o Estado brasileiro, ele age, ele segue essa tendência, né? No momento em que ele estimula, em que ele subvenciona a vinda de imigrantes. Então, inclusive, quando a gente discute cota, cota não, meritocracia, a pessoa tem que chegar pelo próprio esforço. Pois é, lá na imigração de estrangeiros para trabalhar na lavoura de café, o Estado brasileiro fez o quê? Cota. Ele subvenciona a viagem, ele fornece terras, né? Então, isso é o quê? Isso é cota, isso é reserva de terra.
Sim. Então, por que você pode fazer reserva de terra num determinado momento para pessoas estrangeiras, não negras, brancas, e hoje, quando a gente fala em cota em qualquer outro espaço, ensino, serviço público, aí, né, a coisa Isso não... ainda é uma discussão extremamente espinhosa. Sim, É uma totalmente. discussão extremamente espinhosa, mas quando você consegue, né, enxergar que aquela cota ela é necessária porque aquela pessoa não tem o mesmo acesso que as outras tiveram, então a educação historicamente ela não teve acesso a uma educação de qualidade, historicamente ela foi relegada às regiões menos desenvolvidas das cidades, às periferias, você acabou tendo com esse movimento a formação das primeiras favelas, então é uma população que fica relegada a não ter acesso a direitos. E quando você estabelece essa política afirmativa, e que para a gente tem um cunho de tentativa de reparação, você tenta diminuir esse abismo que foi criado a partir daquele 13 de maio. Sim, perfeito. E as pessoas ainda não compreendem isso. Até porque, né, se a gente parar para pensar, parece que 1888 está muito longe, mas não está. Se a gente fizer uma continha rasa, 130 anos. 130 anos, então a gente vai perceber que mais ou menos nós estamos aí na terceira geração, né? Exatamente. Terceira geração é a minha, talvez, por aí, dependendo da idade com que, né, a mulher tem o filho e tal. Terceira geração pós-escravidão. E como você consegue possibilitar para o seu filho algo que você não teve, né? Quer dizer, a sua base de construção, eu costumo sempre dizer o seguinte, a questão é que o ponto de partida é diferente. Né? As pessoas não partem do mesmo ponto. Não partem do mesmo ponto. Dificuldades, obstáculos. O Brasil é um país cheio de assimetrias, problemas de distribuição de renda. Então, dificuldades e obstáculos, de fato, estão aí para todas as pessoas, especialmente ou especificamente conforme a camada social em que elas se encontram. Mas as pessoas negras partem de um outro lugar. E pior, para pegar o que a gente estava aqui falando, como o racismo se traduz no cotidiano. Quando você, enquanto pessoa negra, consegue de alguma forma, e aí quando eu digo de alguma forma, porque eu entendo que existem vários caminhos, todos eles passam sempre por muito esforço, né? Mas quando você, pessoa negra, consegue de alguma forma furar ou ultrapassar esse, entre aspas, limite que a própria construção social do Brasil te colocou, chega uma hora que você esbarra no que a gente chama de teto de vidro, né? O famoso teto de vidro. O que é o teto de vidro? Você começa a ter que, primeiro, provar por que você está ali, né? Conviver e lidar com as consequências de ser, muitas vezes, a única pessoa em determinados espaços, em determinadas posições, ser constantemente questionada, ser constantemente desqualificada, né? Preterida, por conta da cor da sua pele, por conta dessa construção histórica que habita a mente das pessoas de uma maneira geral, né? Que fazem com que elas pensem que a pessoa negra não é inteligente, não é capaz, a pessoa negra não combina com aquele lugar, né? Um CEO negro, um chefe negro, uma chefe mulher, piora, mas ainda, né? Nós mulheres somos a base da pirâmide em termos de remuneração. Nós somos, as mulheres negras fazem jus no mercado, né? Segundo pesquisas, não sou eu que estou dizendo isso. Aos menores salários, né? Então nós somos a base da pirâmide em termos de salário. Depois da mulher negra vem o homem negro, depois vem a mulher branca e depois vem o homem branco, né? E somos as campeãs em termos de desocupadas, né? Desocupação. Desocupadas não que não tenha nada para fazer. Mas desocupação em termos de mercado de trabalho. Desocupação em termos de mercado de trabalho. Então, quer dizer, à medida em que você consegue ultrapassar esse limite ou esse obstáculo que a sociedade brasileira foi criando ao longo do tempo, você ainda tem que lidar com essa desqualificação, com esse questionamento, com ser preterida, ser julgada pela sua aparência, coisa que uma mulher ou uma pessoa que não é negra não vai enfrentar,
né? Então, às vezes, muitas vezes, esse argumento de que eu sou pobre, olha, eu não sou negro, mas eu sou pobre. Eu também lutei, a minha mãe lutou para poder pagar minha faculdade, eu ando de ônibus lotado, eu ando de BRT. Está corretíssimo, é isso mesmo. No Brasil é isso. Se você está numa camada mais baixa da sociedade, sob o ponto de vista social e econômico, você vai ralar pra caramba. A única questão é que quando você alcança um determinado patamar de formação, de experiência, ok, né? Você vai galgando e ninguém vai botar o pé na frente e falar assim, opa, ô pretinha, para onde você está indo? Quem você pensa que você é, né? E essa questão, né, do cotidiano, eu acho que ela permeia muito mais do que só esse olhar do mercado de trabalho, né? Quando a gente pensa no dia a dia, coisas que são muito sutis, né? E que as pessoas que são negras, elas hoje em dia percebem mais. Porque eu acho que com o aumento da popularização e das conversas sobre o tema, as pessoas negras, de uma maneira geral, elas começaram a perceber essas situações, que durante muito tempo passaram despercebidas para elas mesmas. Então, você entrar numa loja, um homem negro entrar numa loja e ser seguido pelo segurança, você não vai ver isso acontecer com um homem branco. Uma mulher negra está dentro de um espaço corporativo. E não, obviamente, não desmerecendo nenhuma profissão, mas que essa mulher negra dentro do espaço corporativo tenha um cargo de liderança e ser confundida, por exemplo, com a pessoa que faz os serviços gerais. Então, isso a gente ainda vê muito. Isso se traduz num racismo que é expresso no nosso cotidiano. Exato, perfeito. Então... E que fala, né, que toca no ponto da representatividade. Quer dizer, onde estão as pessoas negras? Pessoas negras são mais da metade da população. Quando nós olhamos os postos de trabalho, os locais de trabalho, os espaços sociais, né? Quando você entra num restaurante mais sofisticado, quando você entra numa loja mais cara, quando você entra num shopping da Barra, da Tijuca, por exemplo, que é um bairro, né, de poder aquisitivo um pouco mais alto, e outras regiões também da cidade, onde estão as pessoas negras. Na verdade, queria até fazer aqui uma provocação, né, para quem nos escutar, convidar a fazer esse exercício, né? Quando você entrar num shopping, entra num shopping de determinada região da cidade, de maior poder aquisitivo, e tenta ver onde estão as pessoas negras. Prestar atenção onde estão as pessoas negras. Elas são as clientes, elas estão consumindo, elas estão trabalhando, elas estão atrás do balcão. E aí, se você tiver a oportunidade, vá a um shopping, por exemplo, da Zona Norte ou da Baixada do Rio de Janeiro, né? E olhe de novo onde estão as pessoas negras. Então, de fato, a pobreza no Brasil tem cor, né? A falta de acesso, a dificuldade de acesso também tem cor, e isso é uma construção histórica e a gente precisa compreender isso sob o ponto de vista conceitual, que é aqui a nossa proposta, sob o ponto de vista histórico, para que então a gente possa avançar nessas reflexões, né, e sair desse lugar de que racismo é mimimi, racismo não existe, somos todos da raça humana, tá certo? Eu acho que a gente precisa desconstruir isso, né, na mente das pessoas, porque isso foi uma construção histórica. Então, para você conseguir quebrar essas crenças, é preciso que a gente continue martelando, né? Sim. A gente trabalhando aí como gotinhas no oceano, isso. Mas essas gotinhas, elas são necessárias, elas não podem deixar de estar ali, porque a gente só vai conseguir alcançar uma sociedade que seja mais equânime para todos e que todos tenham acesso às oportunidades dessa forma, né? Quebrando essas crenças, né? E fazendo com que as pessoas reflitam que, de fato, a gente teve uma construção histórica que colocou as pessoas negras numa posição de inferioridade, exatamente, numa posição de marginalização. Exatamente, apenas por serem negras. É isso. É isso, perfeito, professora. Obrigada, Luciana. Viu? Foi um prazer. Até a próxima, né? Até a próxima, deixando um spoiler que isso. Teremos mais podcasts sobre o assunto. Exatamente, exatamente. Obrigada. Obrigada, gente.